vez estamos aqui para falar em alguns minutos algo da parte de Deus. Eu me lembrava que um dos assuntos tão importantes que precisamos conversar um pouquinho seria sobre a gratidão, né? A gratidão é algo tão importante. As pessoas muitas vezes passam o ano inteiro, né, com tanta correria, os dias são corridos mesmo, e só deixam para agradecer quando chega ao final do ano. As pessoas decidem agradecer a Deus o que foi realizado na sua vida, mas o que na verdade nós precisamos fazer todos os dias. Os dias hoje estão cada dia mais corridos, parece que as horas elas estão correndo mais, e quando o final do dia parece que não deu para a gente fazer tudo, né? E a gente acaba deixando de lado, e quando na hora da gente dormir, né, que nós precisamos descansar, parece que já abrimos a agenda do dia seguinte para ver o que é que nós vamos fazer no dia de amanhã. E com isso a gente acaba esquecendo de agradecer a Deus pelo que fizemos hoje, ou por aquilo que não conseguimos fazer, por aquilo que deu certo, por aquilo que acabou não dando certo, né? Mas o fato é que a gente esquece de agradecer a Deus. Mas o agradecimento, a gratidão a Deus, ela é algo muito importante, né? E nós esquecemos muitas vezes também, por exemplo, de dar graças a Deus pela nossa vida, pelos livramentos que com certeza houveram durante o dia, né? Livramentos que Deus nos deu, que a gente às vezes nem sabe que recebeu, mas que com certeza é necessário agradecer. Agradecer a Deus pela vida. E a gratidão, ela é um reconhecimento por saber que alguém fez algo por nós sem esperar nada em troca. Fez algo por nós de uma forma espontânea. E quando a gente recebe isso, a gente se alegra, né? A gente fica feliz. A gratidão, ela tem o poder de mudar o ambiente onde a gente está vivendo. E é interessante que dizem aí as pesquisas, eu li alguma coisa sobre isso, que a gratidão, ela acaba fazendo o aumento de 2 hormônios, eu até escrevi aqui, dopamina e serotonina, que são os hormônios ligados à felicidade, ao bem-estar. Então, quando a gente recebe algo, a gente fica feliz. Porém, quando a gente faz também, a gente acaba ficando feliz, porque viu a alegria de alguém, né? Quando a gente faz isso de coração, sem esperar nada em troca. Isso é a verdadeira... Você fazer algo por alguém, e a verdadeira gratidão é saber que aquela pessoa fez por você e você acaba agradecendo a Deus, não é? Então a gratidão, ela está associada a um estado de espírito, né? E não é somente pelas coisas que a gente recebe de bom. Às vezes a gente também tem que ser grato por aqueles momentos difíceis que nos trouxeram algum tipo de aprendizado, não é? Alguma coisa que nos fez crescer como pessoas, como cristão, né? Então isso é muito bom, a gente saber agradecer a Deus por tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, né? Quando a gratidão, ela pode, isso também, o Salmo 119, no verso 71, diz assim, foi bom, o salmista diz assim, foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então a gente entende que o salmista, ele ficou grato, sabendo que aquele momento não foi bom, ele foi maltratado, teve problemas, mas ele sabia que aquilo fez ele crescer. Então a gente precisa ser grato a Deus também, né? A gratidão, ela não mora num coração mimado, um coração que quer que Deus faça aquilo que Ele quer, né? Às vezes as pessoas exigem as coisas de Deus. Você já viu aquelas pessoas que querem orar de uma forma exigindo de Deus, né? Tem essas pessoas que gostam, mas não é no coração, nesse tipo de coração, Deus não habita. Deus está habitando, a gratidão não habita, na verdade. A gratidão habita naquele coração que entende que a vontade de Deus é a melhor, né? Muitas vezes as coisas não saem de acordo com o que nós queremos, né? Às vezes a gente quer de uma forma, mas Deus, ele faz da melhor forma possível, né? A ingratidão, por exemplo, ela gera uma insatisfação. A gente vê muita gente insatisfeita, ingrata, aborrecida até com Deus, porque as coisas não saem de acordo com o que ela quer, né? De acordo com o que ela deseja. São aquelas pessoas que não aceitam o não de Deus.
Né? Você conhece aquelas pessoas que elas não aceitam que Deus diga não, elas sempre querem que Deus diga sim, mas é porque falta conhecimento nessa pessoa. Porque o não de Deus acaba sendo um sim. Quando Deus diz não para você, muitas vezes Ele está dizendo um sim para a tua vida. Porque se Ele te desse verdadeiramente sim, aquilo que você queria, lá na frente pode haver choro, pode haver pranto, pode haver tantas perdas, né? Então Deus, quando Ele diz não aceite, porque Ele sabe, né? Deus sabe o que nós precisamos. Quando Ele diz não, Ele nos coloca de volta com muito amor no caminho que a gente precisa. Porque muitas vezes nós estamos seguindo um caminho, desejamos outra coisa e Deus diz, olha, volta para cá, porque eu tenho algo melhor para você. Não é isso que eu quero para você. E é interessante que muitas vezes Deus diz não para alguma coisa que é um propósito bom. Por exemplo, eu já vi pessoas dizerem assim, olha, eu tenho maior vontade de ir para a África e pregar para as pessoas ali. É um bom propósito? Imagina, a pessoa tem um desejo de deixar tudo, família, seu emprego, tudo, e ir para um outro continente para pregar para as pessoas, para ganhar almas para Cristo. Claro que isso, aos nossos olhos, é tremendo, mas muitas vezes Deus diz, não, lá eu coloco outra pessoa, eu quero você nesse colégio onde você trabalha, eu quero você nessa fábrica, eu quero você nesse escritório, porque eu quero fazer de você um instrumento aqui. Né? Então assim, você diz, mas o propósito era bom. Sim, mas Deus quer fazer de você um instrumento aonde você está. Então é necessário nós entendermos a vontade de Deus, que nem sempre está de acordo com a nossa vontade, mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, mesmo que isso nos faça sofrer, né? Muitas vezes acontece isso conosco. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele aprendeu exatamente a viver dessa forma. Paulo, ele foi um homem que foi maltratado, né, após, quando ele reconhece, quando ele encontra Jesus, né, e depois que ele era um homem que ele, como Saulo, ele levava as pessoas, ele perseguia a Cristo, perseguia os cristãos, né, ele acabava percebendo a Cristo, perseguindo, mas um dia quando ele se encontra com Jesus, ele muda, e agora como Paulo, ele vai sofrer tudo aquilo que ele fazia os cristãos sofrerem, né? Mas ele ganhou almas para o Senhor, e ele aprendeu, né? Ele aprendeu a ser grato nas pequenas coisas, e ele disse, interessante que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Em Filipenses, do capítulo 4, a gente encontra, acho que versículo 13, a gente encontra as pessoas usando esse versículo de forma muito errada, né? Eu posso tudo, e começa a dizer, eu posso, você fala, eu posso tudo, mas a gente precisa entender qual foi a forma que Paulo encontra falando isso, né? Paulo, ele estava agradecendo na sua carta aos Filipenses, ele estava agradecendo a eles o que ele recebeu, as ofertas, né, que a igreja manda para ele. Mas ele começou a dizer que ele aprendeu a viver de todas as formas. Paulo, ele foi um homem que ele teve o real contexto, né? A gente tem que ver pelo contexto, o real, o que significa isso na verdade. Paulo viveu a riqueza, viveu a pobreza, Paulo viveu força, Paulo viveu fraqueza, ele viveu fartura, necessidade, e ele diz que em todas essas coisas, né, ele aprendeu. Aí ele diz, passou por tudo isso, mas ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas, eu sei viver tanto de uma forma como de outra. Então Paulo, ele está falando que aprendeu a confiar no Senhor, né? Que mesmo na abundância ou na escassez, ele sabia receber isso da parte de Deus. Então é dessa forma, né? Porque às vezes a gente quer, eu posso tudo, então eu tenho um sonho de repente de voar. Como? Isso é impossível, isso não é para a minha natureza. Então eu não posso aquilo. Mas o que ele está falando é que pode passar por todas as dificuldades, e ele sabia viver nessas dificuldades. Se houvesse coisas boas ou ruins, Paulo tinha condição de viver, né, diante dessas coisas. Então o verdadeiro real significado dessa passagem é isso, né? Então Paulo, ele recebeu ajuda, ele ficou feliz, claro que ele ficou feliz, mas ele explicou que o contentamento dele, a felicidade dele, porque contentamento é felicidade, alegria, satisfação, estava não nas coisas materiais, mas no seu relacionamento com Deus.
O nosso relacionamento com Deus, isso é o que é importante. A forma com que a gente se relaciona com Deus. Porque contentamento é alguma coisa que a gente aprende, né? No meio da luta, da dificuldade, a gente aprender a estar contente. Então a gente precisa entender que quando a gente expressa gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, no tempo da luta, a gente deixa de ser egoísta. A gente deixa de dar prioridade aos nossos problemas e a gente passa a glorificar aquele que verdadeiramente pode nos conduzir em triunfo, que é Deus. Então a gratidão, ela precisa ser algo constante na vida do cristão. Na vida daqueles que querem agradar a Deus, é necessário que nós tenhamos a gratidão. Deixemos que o nosso coração se encha de gratidão mesmo, né? Temos a salvação. Você imagina que nós temos uma promessa, a promessa de vida eterna, né? Deus já nos deu tudo e diante de todas as lutas, dificuldades, a promessa de vida eterna, ela ninguém tira de nós. Nós sabemos que se ficarmos firmes com o Senhor, teremos a vida eterna. Então precisamos, mesmo em lutas, dificuldades, lembrar que nós temos uma promessa de Deus que será cumprida na nossa vida, né? Precisamos cultivar, irmãos, o hábito de ver, de olhar para aquilo que Deus nos deu, não para aquilo que Deus que ainda vai nos dar, né? A gente pode buscar, mas aquilo que Deus nos deu é suficiente para que a gente já agradeça, né? Nós não temos que ficar olhando para aquilo, eu quero tanto aquilo, e quando aquilo chega você quer mais outra coisa e outra coisa. Então agradeça, tenha o hábito, cultive o hábito de agradecer a Deus por tudo quanto você tem, por tudo quanto Deus tem feito na sua vida. E será que você tem sido grato? Será que você tem realmente agradado a Deus nas suas atitudes, da forma com que Deus tem feito por você? Será que você tem realmente andado de acordo com a palavra de Deus, sendo grato? Não seja grato só no final do ano, né? Quando termina o ano em que eu vou agradecer. Não, seja grato todos os dias. Agradeça a Deus. Senhor, obrigada, porque hoje deu isso certo, hoje isso aqui não deu, mas amanhã será um outro dia, amanhã um novo dia, onde Deus vai me dar força, coragem, para eu buscar aquilo que eu preciso. Então, que você verdadeiramente seja grato. Saiba agradecer a Deus pelo dom da vida. Saiba agradecer a Deus pela sua família. Saiba agradecer a Deus pela salvação que você tem. Que Deus te abençoe e que você aprenda todos os dias com o Senhor Jesus Cristo. Amém.